Hoje, no Todas as Marias, nós vamos receber a Márcia, ela que é tenente-coronel e é a primeira mulher a ocupar o cargo de comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró e região Oeste. Representa, então, o pioneirismo da mulher, que já é uma tradição aqui nessa Mossoró. Vamos conversar um pouquinho e conhecer a história dela. A Companhia da Fórmula é uma franquia nacional de farmácia de manipulação. Mais de 20 lojas pelo país e 40 anos de experiência no segmento. Em Mossoró, a Companhia da Fórmula está há 10 anos no mercado. Contamos com uma equipe de farmacêuticos experientes e que amam o que fazem. O ofício magistral e uma estrutura para levar alto padrão de qualidade e eficácia nos medicamentos personalizados aos seus clientes. Temos 3 unidades perto de você. No Medical Center, na Rua Pedro Velho e a Matriz, na Avenida João da Escócia. Márcia, você é tenente-coronel, hoje comandante dos bombeiros de Mossoró e região Alto-Oeste inteira. Conta pra gente como é que foi a tua jornada até chegar nesse ponto. Você é do Rio, hoje mora aqui, como foi que te trouxe para cá? Eu sou do Rio de Janeiro e quando fiz 18 anos meu pai foi transferido para Natal e a gente veio de Malicuia e meu pai continuou a carreira do militarismo dele aqui. Eu fiz faculdade e aí, em um certo momento da minha vida, eu comecei a sentir aquela necessidade de seguir um pouco os passos do meu pai. Apesar de nunca ter pensado nisso na minha vida, né? Aí chegou um momento, deu aquele frisson, aquela agonia. Eu falei, eu acho que eu quero seguir essa carreira. E aí eu comecei a procurar e eu já fazia educação física na UFRN. Eu falei, quando eu vi a faixa bombeiro, concurso do Corpo de Bombeiros, eu falei, pronto, tudo que eu amo, atividade física, militarismo, pronto, se encaixou e eu fiz o concurso e passei e fui seguindo essa carreira que já tem 16 anos. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar e você vinha me falando como isso foi natural. Você não planejou e de repente você foi trabalhando e chegando nesse cenário onde hoje você está numa posição de liderança, num ambiente predominantemente masculino. Como é para você lidar com os desafios, com os preconceitos, com as dificuldades que certamente se apresentaram aí nesse trajeto? Com certeza, a gente, como mulher, passa dificuldades a vida inteira com relação principalmente a preconceito. Até 2018, nós éramos só 3 mulheres na corporação, com 600 homens. Hoje em dia, nós já temos 60 mulheres entre praças e oficiais, mas ainda assim é um desafio, ainda aquelas pessoas... A gente vê um pouco mais de resistência das pessoas mais antigas. Eles têm um pouco de resistência, mas, de qualquer maneira, nada que fuja além do que o regulamento permite, né? A vantagem é que qualquer coisa, qualquer tipo de preconceito, o nosso comandante-geral, ele nos apoia muito, ele nos dá respaldo caso aconteça alguma coisa, ou assédio ou preconceito, a gente faz uma parte, tem uma documentação para a gente fazer os procedimentos administrativos. Então, isso reduziu muito qualquer tipo de dificuldade. Mas é claro que ao longo da carreira a gente vai enfrentando e para mim o mais importante é o resultado do nosso trabalho. Nada fala mais alto do que o trabalho. Você trabalha, você é competente, você vai dando resultados. E contra eles não há argumento, né? Não há argumento contra resultados. E as mulheres hoje, elas ocupam vários cenários. De forma muito assertiva, elas vão dominando várias áreas e vão ocupando com muita maestria. E aí, eu penso sempre muito nesse universo múltiplo da mulher. Dentro dessa parte de corporação, você trabalha com uma farda específica, existe toda uma maneira de se portar, mas existe também a Márcia mulher, com a sua feminilidade. Como é que você consegue equilibrar isso aí tudo dentro do contexto de uma pessoa só, de uma mulher só? A mulher ela tem o domínio da multitarefa, né? Ela é uma seguradora de pratos, né? Ela segura vários pratos da vida, seja como mãe, seja como esposa, seja como trabalhadora. Eu não tenho esses pratinhos ainda de mãe e de esposa, mas eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho meus bichos, eu tenho um bocado de bicho em casa, gosto disso e a gente vai sempre se dividindo da melhor maneira possível, né? Ela vai fazendo uma coisa, já vai fazendo outra e é aquela coisa, tudo ao mesmo tempo.
E eu acho que isso é toda a nossa natureza que a gente nem percebe que está fazendo tanta coisa, né? Não sei quando a gente para e pensa, nossa, eu fiz muita coisa hoje. Hoje eu tive que resolver os problemas do quartel. Hoje eu tenho que levar o cachorro no veterinário, eu tenho que ir no médico, que a gente tem que se cuidar muito, que a gente é cheio de detalhes, cheio de complexidades que a gente tem que estar sempre cuidando. É um trabalho, mas é o gostoso também de ser mulher, né? Muito gostoso. E eu sempre dou uma passeada pelas redes sociais. Você gosta bastante de viajar também. Amo viajar. E vou vendo aqui aquele perfil. De repente uma foto na viagem, curtindo. De repente uma foto lá fazendo um fogo, atirando um negócio na parede para fazer um fogo. Então, assim, é um universo bastante dinâmico. Dentro da tua atividade, como é lidar com os perigos que a tua atividade te coloca ou de repente te impõe? Já acostumou? Nunca acostuma? Como é isso? A gente enfrenta diversas dificuldades no Corpo de Bombeiros e principalmente dificuldades físicas. A gente atua com fogo, a gente atua com água, a gente atua em ambientes muito insalubres e que isso aí vai repercutindo na nossa saúde ao longo da vida. Aí eu acostumei, né? Eu dei aula de combate a incêndio durante muitos anos e fumaça para mim era tipo normal. Eu já respirava fumaça com muita facilidade, apesar dos meus alunos já não ter tanta facilidade quanto eu. Mas eu nunca posso perder o medo, porque o medo é o que nos faz ser mais prudentes. Então, dentro da nossa profissão, a gente tem que ter a nossa coragem, mas a gente não pode deixar de ter aquele medinho que nos impede de fazer algo de maneira errada, de maneira mais impulsiva, sem prestar atenção nos perigos daquela atividade. E aqui é uma área, você está numa área muito abrangente, então Muito. Mossoró e Alto Oeste é uma área muito abrangente, eu imagino que sejam muitas frentes de trabalho. Dentro dessa perspectiva do trabalho ou da tua vida pessoal, existe alguma mulher que lhe inspira de alguma maneira? A gente conversou aqui quando você chegou um pouquinho sobre Mossoró e o pioneirismo feminino. Você falou que se surpreendeu, que não imaginava quando chegou aqui. Você hoje faz história com o seu pioneirismo, comandando aí o Corpo de Bombeiros. Quem é tua inspiração, assim, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, que faz você ficar, assim, você ter mais inspiração para seguir na tua carreira? Eu acho que a minha vida toda foi pautada no que a minha mãe me ensinou. Então, desde criança, ela me ensinou a ser uma pessoa independente, sempre me ensinou a fazer aquilo que eu achava que eu era capaz, de tipo, não, ela nunca me impôs nada de tipo assim, você tem que fazer isso ou você não pode fazer isso. Não, você quer fazer isso, você vai fazer isso. Aí como a gente vai ver como é que vai fazer. Vai estudar, vai treinar, mas ela não... meus pais em geral, mas minha mãe principalmente, porque minha mãe que ficava mais em casa com a gente. Então ela sempre me inspirou e ela sempre me ajudou muito a trilhar a minha vida. Então hoje tudo que sou, devo principalmente a ela. Muito bom, fantástico. As mães, elas têm um papel muito importante na nossa formação nesse sentido. Você fala num ponto que a gente costuma trazer muito aqui no programa. Então, a minha mãe está mais em casa. Então, a mulher, apesar das multitarefas que a gente trouxe hoje, acaba que ela ainda é esse vínculo familiar que traz esse equilíbrio, esse incentivo, essa dinâmica para os filhos. É muito bacana a gente ver isso. Neste cenário de pioneirismo, de inspiração, você hoje se vê como uma mulher que inspira outras mulheres? Hoje sim, demorou muito para cair essa ficha, né? Porque em Natal, como já tem outras mulheres, como já a nossa presença dela já é muito mais comum e a gente trabalha, a gente é só mais um, né? Quando eu vim para cá e eu vim trazendo, você vai ser a primeira mulher, eu nem tinha me tocado do peso dessa responsabilidade. E nem tinha entendido que aqui era esse berço de pioneirismo feminino. Então, assim, para mim foi uma surpresa extremamente agradável de, nossa, eu vou estar fazendo história em um local tão especial quanto Mossoró, que tem esse pioneirismo. Então, assim, para mim foi maravilhoso, foi uma honra, né? O comandante me chamou para essa missão, ele me perguntou se eu viria, se eu dissesse que não viria, ele não ia me obrigar, mas ele me perguntou e ele disse que queria muito que eu fizesse essa história. Ou seja, ele reconheceu o meu trabalho ao longo desses anos e achou que eu era a pessoa ideal para estar aqui nesse momento. E assim, ele não podia ter acertado mais, porque eu estou extremamente feliz e satisfeita de ter vindo para cá.
Você falou que o grupo cresceu nos últimos anos. Esse número que você trouxe de 3 para 60 é daqui, da região? Não, do estado. Do estado. Nossa, aqui então, nós temos 3 mulheres. Então aqui são 3 mulheres. Interessante. Muito reduzido ainda o número, né? Ainda, Não imaginei que fosse tão pouco. A gente ficou com um hiato de 10 anos sem ter concurso. Sim. Então, nesse hiato, aí ficou sem entrar ninguém. Aí, em 2018, começaram a entrar, fazer os novos concursos e entrar mulheres. Então, todo ano tem entrado bastante. Mas, assim, até a gente chegar num ponto de ser quase meio a meio, ainda vai demorar alguns anos e alguns concursos para frente. Nós temos um concurso de livre demanda, ou seja, se só passassem mulheres, entrariam só mulheres. Entendeu? Então, a gente está nessa expectativa e a cada concurso aumenta mais a proporção de mulheres entrando em relação a homens. Isso me deixa muito satisfeita, né? Porque nós temos o Corpo de Bombeiros, para quem não sabe, é um leque de trabalho absurdo. É de gatinho na árvore, a abelha. Inclusive, a abelha é o nosso maior atendimento. São as capturas de abelha que a gente faz. Aí tem combate a incêndio, aumento aquático, toda a área técnica de fazer fiscalização em edificações. Então, assim, é um leque gigante. Tem espaço para todo mundo. Nem todo homem só vai querer ir para o operacional, que é esse de rua, e nem toda mulher vai querer ir para o escritório. Pelo contrário, a gente tem um ambiente bem plural, inclusive, ao contrário, eu fiz um trabalho há pouco tempo sobre o feminino dentro do Corpo de Bombeiros, e ao contrário do que é na maioria do país, aqui a proporção de mulheres e homens no operacional, assim, proporcionalmente de acordo com a quantidade de mulheres e homens, a gente está muito além do que é o costumeiro no resto do Brasil. Então, assim, o Corpo de Bombeiros daqui, ele está de parabéns com relação a isso. O comandante-geral sempre nos apoia. Ele jamais deixa de botar uma mulher no operacional em detrimento do administrativo, jamais. Se a pessoa tem afinidade para aquilo, ela vai fazer aquilo. E nós temos mulheres super competentes em todas as áreas. Então, o trabalho de acordo com a competência, Exatamente. o que a gente, na verdade, precisa que aconteça em todos os cenários que a gente ocupa. Se você tem competência para desenvolver aquilo, precisa ter espaço para fazer aquilo, ser remunerada de forma adequada, né, equilibrada com relação a tudo isso. E eu queria lhe pedir, então, para deixar uma mensagem para mulheres que possam ter esse desejo de trilhar uma carreira que não necessariamente no Corpo de Bombeiros, mas de repente uma outra carreira militar, mas que tenha essa perspectiva de alguma dificuldade que o meio possa trazer, porque eu penso muito no que eu imagino também, como é um universo tão diferente. Conversando aqui com você, aprendi já bastante sobre o trabalho que vocês desenvolvem, até onde ele vai se expandindo. Então, uma mensagem de incentivo para essas mulheres, compartilhar um pouquinho do que você tem aí de conhecimento para elas. O meu maior incentivo é trabalho e ignore qualquer tipo de crítica que não venha ali agregar, entendeu? A gente tem que ouvir as críticas daquelas pessoas que construíram algo. Se a pessoa não construiu algo, não tem para que ela ali criticar. Então, e principalmente quando ela vem carregada desse preconceito contra a mulher, então a primeira coisa é trabalhar, acima de tudo, e ignorar qualquer possível fala preconceituosa que venha. E, como eu disse, o resultado do trabalho é o que fala alto. Então, é só o seu trabalho que tem que ser importante nesse momento. Muito bom. Queria lhe agradecer. Imagina, Márcia, eu que agradeço. essa participação aqui, eu considero super importante trazer esse universo plural que as mulheres ocupam, para que outras pessoas possam conhecer. Hoje, para mim, uma grande surpresa, né? Hoje não, mas no dia que a gente começou a fazer as pesquisas de quem nós traríamos aqui, foi uma surpresa ver também dentro do Corpo de Bombeiros esse pioneirismo feminino. É um orgulho para nós, apesar de também não ser moçoroense, mas parece que a gente, quando vem para cá, veste uma camisa e a gente se sente, rapidinho se sente moçoroense. Então, é um orgulho para mim ver esses cenários crescendo e hoje, através dessa nossa conversa aqui, poder levar para outras mulheres, né, uma inspiração, como você mesmo disse aí, de trabalho. Seja no que for, você hoje deixa uma mensagem muito importante para todo mundo que está acompanhando aqui para a gente. Então, eu quero lhe agradecer e convidar a todo mundo que está em casa a assistir o nosso episódio, compartilhar com outras mulheres que possam se inspirar com essa história. Muito obrigada, adorei o convite, é sempre uma honra, sempre que precisar eu estou aqui para tirar dúvidas, esclarecer qualquer
qualquer assunto relacionado à minha corporação. E espero que venham novos concursos, que novas mulheres entrem, né, para a gente ter aí mais representatividade, que eu tenho certeza que os cenários mudam quando a gente começa a ocupar mais espaço neles. Muito obrigada. Seja bem-vindo à Casa, a sua casa de decoração em Mossoró. Só aqui você tem muitas possibilidades de criar e repaginar seus ambientes, reunindo bom gosto, praticidade, utilidade e o seu estilo. Louças, adornos, objetos, folhagens e papel de parede. O mais importante é você se sentir bem em um lugar que tem a sua cara. A Casa, muitas possibilidades para você.